Entrando nesse, vamos pegar esse gancho. Qual que é a sua crítica em relação ao uso da religião, assim, para obter o poder político? Bom, eu sou contrário. Eu não concordo. E atualmente eu tenho trabalhado, pesquisado sobre isso, mas e justamente por estar trabalhando e pesquisando, eu não devo negar que isso existe. E existe em todas as épocas da humanidade que se há registro histórico, você vai verificar essa dinâmica, né, de instrumentalização da religião para desenvolvimento de sistemas de poder. E isso é muito atual. Em cada época, isso vai se reformulando, ganhando elementos novos, míticos, mas tudo, na minha opinião, é uma forma operacionalizado pela manipulação de arquétipos já muito antigos que estão no imaginário das pessoas. Explica isso aí. Então, o Northrop Frye, por exemplo, falando em Bíblia, vamos falar em Bíblia, né? Eu também não posso falar muito generalizado aqui sobre outras tradições, mas vamos pensar no mundo ocidental. O Northrop Frye é um dos maiores críticos literários do século XX. Não é religioso, mas ele desenvolveu estudos sobre as narrativas bíblicas, né? E ele fala assim que as narrativas bíblicas, elas são, digamos assim, um mito fundante do pensamento ocidental. Ainda que você seja ateu e diga que nunca leu a Bíblia e que nem acredita na Bíblia, que jamais teria até uma Bíblia dentro de casa, mas se você assistiu desenho animado, filme, qualquer coisa, você tem esses elementos arquétipos aí das narrativas bíblicas, dessa estrutura literária que formam a forma do mundo ocidental pensar. Então, existe no pensamento das pessoas essas estruturas da figura do Messias, da catarse espiritual, existe o elemento que eu falei aqui agora há pouco, me fugiu aqui agora. Enfim, Eu falei aqui. Então tem esses elementos de salvação, de catarse, do sofrimento, você fala? isso, do sofrimento, da ressignificação do sofrimento, da transformação em sacrifício. E geralmente líderes, manipuladores, eles operam interpretando ou atualizando esses elementos e interpretando ou aplicando, na verdade, a si próprios, a contextos contemporâneos. Então, se relê ou se interpreta a história contemporânea enquanto ela está acontecendo, colocando ela dentro de moldes narrativos muito bem conhecidos que estão no subconsciente das pessoas, que você não precisa nem dar muita explicação. Dá um exemplo, assim. Você pode citar um texto bíblico, por exemplo, a ideia de eleição, de somos o povo eleito, que temos uma missão, um propósito, esse propósito seja colocar a vontade de Deus digamos assim, em andamento, né, para gerir as questões políticas da contemporaneidade. Você vai ver, por exemplo, um líder político aqui de São Paulo, na Marcha para Jesus, a última desse ano, fazendo um discurso sobre os escolhidos, sobre os eleitos. Ele está se remetendo à eleição do antigo Israel como nação santa, reino dos sacerdotes. E essa nação santa, esse reino dos sacerdotes, tem um propósito de dominar o mundo e dentro da narrativa lá, né? E ele está aplicando isso ao espectro político dele. E você vai ver que no decorrer da narrativa bíblica haverá a necessidade de uma figura messiânica para cumprir esse propósito. O próprio Moisés é um tipo, né, desse Messias.
E Mas isso é implícito? sutilmente esse... Isso é implícito ou... Eles falam, ó, lembre-se de Moisés, não sei o Não, quê. é implícito, porque isso já está no No imaginário. inconsciente. E aí existe... tem até uma pesquisadora, amiga minha, chamada Victoria dos Santos, que está fazendo pós-doc aqui na PUC também, onde eu faço meu pós-doutorado em ciência da religião, que ela fala sobre um conceito de banal religion, que é uma banalização da religião, e não tentando entrar muito na área dela, mas isso acontece por apresentação de imagens, de elementos entrecortados, sem muita linha de conexão entre si, mas que, pelo acesso do imaginário das pessoas, se constroem narrativas, mostrando uma imagem, citando um versículo, fazendo menção a uma história, e você vai banalizando isso tudo para a construção de uma outra narrativa, onde... É toda uma estratégia, então. Exato. Existe uma estratégia. A que ponto esse operador do discurso, que era, digamos, o governador do estado que estava discursando, o quanto ele estava consciente disso, eu não sei, porque não sei se ele estava falando aquilo ali espontaneamente, ou existia uma assessoria que o orientou a falar aquilo, ou se ele em si já está inserido dentro dessa mentalidade e opera como um algoritmo. Sim. Assim como o que eu penso do próprio Pablo Marçal no espectro do pensamento neoliberal capitalista. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Mas o Marçal é totalmente estratégico, né? Sim, é estratégico, porque ele é um dos melhores algoritmos que tem dentro desse... Mas ele não deixa de ser algorítmico, o pensamento dele. Ele dentro da regra do jogo, ele não tá fora do jogo manipulando o jogo. Ele é o jogador melhor dentro do jogo. Mas ele está preso, limitado à lógica do jogo. Então, ele é um algoritmo muito bom aqui dentro desse jogo. Sim. No entanto, ele não está fora do jogo. Então, nessa demanda, por exemplo, do jogo dos Messias, a gente estuda lá, chama de teologia do domínio. Existe essa mentalidade aí de dominação, que manipula essa ideia de manipulação do povo de Israel, povo eleito, isso se tornar uma cristianização agora, porque isso agora se adapta à igreja, né, ao mundo evangélico, cria demandas de Messias, né? Sim. O próprio sistema, a própria teologia, cria demanda de Messias. Ou seja, para que funcione, precisa ter um governante, um líder, alguém que venha e diga, olha, tudo bem, vamos fazer um acordo. Vocês venham comigo e eu faço isso acontecer. É o que o Trump fez desde a primeira eleição dele. Esse acordo dele com esse espectro mais da teologia do domínio, dessa mentalidade. É mesmo, cara? Sim, ele se propõe. O Bolsonaro, ele se candidata a Messias. Isso você vai ver no discurso da própria esposa dele, Michele Bolsonaro, o coloca como Messias, ou como o cara que vai fazer acontecer o rolê do domínio religioso. Depois eu posso tecer melhores, voltar isso aqui e mostrar isso passo a passo. Mas eu só tô falando isso aqui meio que adiantado para falar sobre o Pablo Marçal como um arquétipo de Messias que eu acho que é mais sofisticado que o próprio Bolsonaro. Por isso que ele já é um problema para o Bolsonaro. Porque ele é o Messias mais qualificado. Porque essa mentalidade... Tá, mas fala assim, as estratégias utilizadas, né? Sim, porque... Nesse caso aí, como que ele coloca a religião ali para puxar seguidores? Então, isso não está num campo referencial explícito. Isso está num campo já mais implícito. Mas eu considero que essa perspectiva do coaching, né?
Porque existe uma transformação, porque a religião ela é capturada e subjetivada pelo pensamento neoliberal capitalista. Vamos voltar um pouco a essa história para eu poder explicar bem esse ponto. O desenvolvimento do neoliberalismo capitalista, vindo ali, começando a ser arquitetado na primeira metade do século XX, mas... Explica mais rápido essa parte para depois a gente voltar lá. Isso. Ele vai ganhar força nos anos 70, 80, e, sobretudo nos Estados Unidos, e ele vai ser forjado sobre ideias teológicas, interpretações bíblicas. A própria teoria financeira do neoliberalismo capitalista, essa ideia de que é uma oposição, por exemplo, à teologia da libertação católica aqui na América Latina, que tem a priorização pelos pobres, né? Tendo no Evangelho as ações de Cristo em favor dos pobres, mas isso é um contraponto, evocando ideias veterotestamentárias de Antigo Testamento sobre meritocracia e desenvolvimento de riqueza. Então, todo esse pensamento neoliberal é forjado, legitimado biblicamente, teologicamente, nessas ideias de riqueza veterotestamentárias que fazem parte da promessa que foi feita a Abraão e riqueza de Israel, e que tem, por exemplo, Salomão como um paradigma de riqueza. Sim. Então, e isso está permeado pela teologia da prosperidade, que se tornou muito forte nos anos 80, 90, e, na minha opinião, a teologia da prosperidade é o azeite da engrenagem que vai fazer a teologia do domínio funcionar. Teologia da prosperidade, então, é o cara falando, riqueza é bom, não sei o que, isso, tal. E isso também. Olha, Salomão, ele era o cara mais rico. Mas, tipo assim, se você é pobre, é porque você não está agradando a Deus. Porque ao você estar fazendo a vontade, cumprindo o propósito de Deus na terra, a prosperidade é resultado imediato, é resultado... Isso daí eu nunca vi, cara. É uma digamos assim, você prosperar na vida é sinal da bênção de Deus, de que você está cumprindo o propósito de Deus na terra. E qual que é a sua crítica em relação a isso? A minha crítica é de que isso é reducionista. E é altamente manipulador essa ideia. Por isso, essa é a base, digamos, onde o pensamento coaching, né? O pensamento coaching vai começar a operar. E ele vai capturar, de fato, as pessoas por essa ideia de eu vou ficar rico. Então, esse arquétipo do Messias próspero, por isso que o Pablo Marçal ele vai o tempo todo se gabar da riqueza que tem, e as pessoas vão ver nele um modelo a ser seguido. Isso transcende o que o próprio Bolsonaro é. O Bolsonaro não era um símbolo de poder nesse sentido. A teologia do domínio, ela acaba favorecendo o surgimento ou desenvolvimento, né, ou a ascensão do pensamento neoliberal capitalista.